Olá pessoal, vamos dar continuidade hoje à nossa aula de banco de dados e hoje a gente vai ver sobre chave estrangeira, que é foreign key. A aula passada a gente já viu sobre a chave primária, que é a primary key, e hoje a gente vai ver sobre a chave estrangeira. Então a chave estrangeira é aquela chave que faz o relacionamento entre duas tabelas. Então a chave estrangeira vai ser sempre a chave primária de uma outra tabela. Uma coisa muito importante é que, quando for inserir a chave estrangeira em uma tabela, a tabela que faz referência da chave estrangeira já deverá existir no banco de dados. Como assim? Vou dar um exemplo. Olha só, eu tenho duas tabelas aqui, tabela chamada artista e a tabela chamada música. A aula passada a gente já viu que para identificar uma chave primária em uma tabela de modelo relacional normalizado, então eu tenho aqui, olha, a chavezinha que está aqui em amarelo quer dizer que o código artista aqui é a chave primária dessa tabela. E música aqui, código música, é a chave primária dessa tabela. Então, eu já identifiquei. Então, toda vez que tiver uma chave primária em uma tabelinha assim, quer dizer que ela é a chave... Uma chave amarela quer dizer que ela é a chave primária das tabelas. Se eu tenho um símbolozinho aqui em vermelho, então eu estou dizendo que essa é a minha chave estrangeira. Estou identificando a chave estrangeira. Então, vamos lá. Se o seu patrão, você está trabalhando com um banco de dados, seu patrão te entrega essa tabela e fala bem assim, eu quero que você crie um banco para mim, e dentro do banco tem essas duas tabelas. Qual é a tabela que tem que ser criada primeiro? A tabela que tem que ser criada primeiro é a tabela que não tem chave estrangeira. No caso, só as tabelas que têm a chave primária. Por quê? O que diz na regrinha aqui? Quando for inserir a chave estrangeira em uma tabela, a tabela que faz referência da chave estrangeira já deverá existir no banco de dados. A gente sabe que a chave estrangeira é a chave primária de uma outra tabela. Então, como que eu vou criar essa tabela música primeiro, sendo que não existe ainda o código artista no meu banco? Certo? Então, primeira coisa que a gente olha nas tabelas quando for criar banco de dados é se tem chave estrangeira ou não na tabela. Então, as tabelas que não têm chave estrangeira são criadas primeiro, para depois, assim, criar a tabelinha que tem a chave estrangeira. Tudo bem? Vamos fazer esse exemplo aqui no MySQL Workbench. Para isso, a gente precisa iniciar ligando o servidor, nunca esqueça disso, senão não vai conectar o seu banco. Vamos acionar aqui, vamos startar aqui o MySQL. Assim que ele mostrar a porta que foi liberada já, a gente minimiza e vamos abrir aqui o MySQL Workbench. Já cliquei para abrir, assim que ele abrir, vamos clicar aqui, continuar e pronto, vai abrir o seu banco. Aqui eu já deixei pronto para poder adiantar. Eu tenho aqui, lembrando que agora a gente tem duas default para poder inserir, né? Então já criei aqui um banco de dados e já criei aqui uma tabela artista, que no caso é essa tabela artista. Já aqui para a gente criar essa que tem a foreign key, precisamos criar essa aqui primeiro. Por que eu já deixei aqui criada? Porque isso aqui vocês já sabem fazer. Vocês já aprenderam na aula passada. Então, eu criei aqui o meu banco. Após criar, você clica aqui e clica na chavinha aqui para executar. Feito isso, vamos atualizar. Tá vendo aqui que foi criado o meu banco. Para eu saber se está conectado ao meu banco aqui, se o meu banco está selecionado, eu dou 2 cliques. Se ele ficar em negrito, quer dizer que agora eu posso criar as tabelas que vão direcionar a ele. Como está em negrito aqui, eu já criei essa tabelinha aqui. Então, eu criei a tabela chamada artista. Eu tenho aqui, a gente sabe que toda chave primária ela é do tipo int, not null, auto-incremente. Temos aqui o nome do artista, varchar, not null. Uma dica para vocês, que quando vocês receberem uma atividade ou um trabalho mesmo, onde tiver essa tabela aqui no formato do MySQL, e vocês olharem que tá azul aqui, o símbolozinho, tá vendo? Tem um íconezinho aqui azul, antes do nome arte aqui, no caso, o nome de artista. Tem um símbolozinho azul. Então, tá querendo dizer que esse elemento aqui, ele é do tipo not null. Então, ele tem que ser um valor preenchido. Não pode ser um valor vazio, um campo vazio. Então, quando o usuário estiver preenchendo lá o seu formulário e ele esquecer de colocar o nome, não vai funcionar. Não, ele vai falar o quê? Vai falar que esse campo, ele é obrigatório. Então, para a gente identificar isso na hora da criação do banco de dados, para aqueles que estão assistindo aí as minhas aulas, segue isso aí como dica, tá? Então, se está aqui em azul, quer dizer que esse campo aqui, ele é do tipo not null.
Então, foi o que eu já defini aqui. Coloquei o meu tipo primário aqui, né? O meu modelo aqui, que é o varchar 45, eu coloquei do tipo not null, o tipo primitivo dele. Aí vem aqui, coloquei um endereço para identificar a chave primária. A gente coloca aqui primário key, pega aqui o mesmo nome que está na chave primária. E por fim, eu fecho o default aqui com TF8. Feito isso aqui, eu clico em executar. Executei, atualizo e vejo se a minha tabela já foi criada. Então, após cada tabela, você executa. Não faz tudo para depois executar, não, tá? Então, eu criei uma tabelinha, executei. Criei um banco, executei. E assim em seguida, porque para você criar uma tabela, o banco já tem que existir. Então, acabei de criar o banco, executei. Acabei de criar a tabela, executei. Então, agora, tá faltando eu criar, então, a tabelinha chamada música, correto? Então, vamos para essa tabela agora. Para criar nossa tabela, nós vamos usar o comando create table. O nome da nossa tabela aqui é música. Vamos abrir parênteses aqui. Primeiro, a minha chave primária, né? Que é o tipo lá que eu coloquei, que é o code música. Então, o code música vai ser a minha chave primária. Então, é do tipo int, not null, auto, incremente. Coloco vírgula. O próximo item é nome, nome, underline, art, do tipo varchar. Coloquei também de 45. E uma outra dicasinha, olha só. Se ele tá em azul, então ele é do tipo o quê? Not null. Ok? Então, vamos voltar aqui, colocar do tipo not null, vírgula. Depois disso, eu venho e coloco o quê? A duração. Lembrando que é sem o C cedilha, que também vai ser do tipo varchar. Eu vou colocar aqui, coloquei acho que 45 também. Feito isso, eu coloco a vírgula. Então, eu terminei aqui os meus 3 itens. Agora, eu começo a minha chave estrangeira. Então, para isso, eu preciso identificar ela, que ela também faz parte da minha tabela. Então, ela já está aqui do tipo int. Então, agora eu só coloco o code artista. Eu não pego essa palavra artista, porque essa palavra artista ela está referenciando a essa tabela. Então, eu estou querendo dizer que eu tenho um item aqui nessa tabela chamada música, que é code artista. Certo? Porque se eu tivesse outras chaves primárias, o MySQL Workbench ele faz o quê? Ele identifica a tabela anterior. Então, no caso aqui está artista. Mas quando a gente for inserir no banco, então a gente vai colocar aqui só code artista nesse momento. Então, vamos para code, underline, artista. Feito isso, vamos colocar só do tipo int. Ah, Vânia, mas por que eu não coloco not null e nem auto increment? Porque a gente já colocou na tabela dela. Porque ela não é a chave primária de uma outra tabela, então ela já foi criada nessa tabela. Então, ela é do tipo int, not null e auto increment. A gente tem que colocar o int aqui porque, para poder não dar erro aqui na criação da tabela, é obrigatório colocar o tipo primitivo. Então, feito isso, eu coloco vírgula aqui. Ou posso colocar também not null. Eu acho que ele vai sem o not null, vamos ver como é que ficaria isso. Então, eu coloquei código artista do tipo int e logo em seguida, agora, eu vou identificar a minha chave primária, né? Primária key, quem é a minha chave primária dessa tabela? É o meu código música. Então, vamos por partes, né? Então, vamos colocar aqui, código underline música, fecho, dou enter. Vou para a próxima. Aqui, agora a gente vai referenciar a foreign key. Quem é a foreign key dessa tabela? Eu tenho esses 4 itens na tabela. Quem é a minha chave estrangeira dessa tabela? É o código artista. Então, eu venho aqui, ó, abro parênteses, coloco código, underline, artista. Feito isso, eu fecho. E eu tô dizendo que essa minha chave estrangeira aqui, ela tá referenciando, ela tá vindo de onde? Aí, eu tenho que colocar aqui, ó, referência, no caso, tá referenciando ela de qual tabela? Da tabela artista. Agora, a gente usa o nome aqui que vem antes, que é o nome da tabela. Então, ela faz referência da tabela artista. Então, feito isso, ela faz referência da tabela artista, mas em qual item da tabela artista que ela faz referência? Ela faz referência ao item
COD artista. Então, você vem aqui e coloca COD artista. Feito isso, você fecha aqui o seu parênteses que você abriu lá em cima. Lembrando que a última linha a gente não tem que colocar vírgula e coloco o ponto e vírgula aqui no final. Feito isso, vamos executar. Deixa eu abrir aqui a partezinha de baixo para ver se vai funcionar. Executei, olha só, ficou verdinho, funcionou. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai aparecer aqui. Então, apareceu a minha tabela. Se eu quiser conferir também, eu vou e dou um describe aqui, ó. Cadê? Vou dar aqui um describe, qual é o nome da minha tabela? Música, ponto e vírgula, vou executar aqui. Aí você vai ver aqui, ó, olha só. Eu tenho aqui, tá vendo? Olha, quem é chave primária, quem é chave estrangeira, quem é do tipo autoincremente, quem é not null ou não. Então, aqui identifica todos os itens que a gente acabou de criar na nossa tabelinha. Show? Então, eu tenho um outro exemplo aqui também para vocês. Eu tenho aqui essas 3 tabelas, onde, se você olhar, essa tabela autoria aqui, ela só tem as chaves estrangeiras. Quando a tabela só tem chave estrangeira, os mesmos itens que estão aqui são chave primária e chave estrangeira. Então, vamos criar essas tabelas aqui para vocês terem uma noção. Então, eu tenho aqui obra, autor e autoria. Então, por onde eu começo? Por quem não tem chave primária. Então, eu posso optar por uma das duas, independente. Só não posso começar por autoria porque tem chave estrangeira. Então, eu venho aqui, deixa eu apagar esse describe aqui. Então, cada tabela que eu crio, eu executo, tá? Para adiantar o nosso serviço, eu já criei aqui automaticamente as tabelas de obra e a tabela autor. Então, eu vou vir aqui, vou clicar. Vamos ver se essa tabela vai criar. Vou atualizar aqui. A tabela obra já foi criada. Eu vou ver aqui se eu crio a tabela autor. Executei. Cliquei em cima da tabela que eu quero executar. Atualizei. Cadê? Autor já está aqui. Então, o que eu fiz? Eu criei apenas essas 2 tabelinhas, certo? Então, isso aqui não tem segredo. COD obra do tipo int, coloquei ela como chave primária. A outra do autor, eu também fiz a mesma coisa, criei a chave primária e defini. Agora, o que eu quero criar com vocês? Essa outra tabelinha, porque aí a gente pode fazer juntos. Então, vamos lá. Então, vamos criar aí a tabela, cadê ela aqui? Autoria, sendo que eu só tenho 2 chaves estrangeiras nela. Como que eu faço isso? Então, eu vou vir aqui, ó, vou criar aqui, ó, create table autoria. Vou abrir parênteses e vou colocar aqui. Aí aqui, eu posso vir, se eu quiser aqui, deixa eu só apagar isso aqui, como eu já salvei, só para subir mais um pouquinho aqui. Senão vai ficar muito embaixo. Ou senão eu poderia criar um outro SQL ali. Mas já que eu comecei aqui, vamos continuar. Então, eu tenho aqui. Coloquei aqui meu create table, autoria. Então, eu vou começar. Quais são os itens que estão dentro dele aqui? COD obra e COD autor. Então, vamos lá. COD underline obra, que é do tipo int. Como eu já tenho... como ela é uma chave estrangeira e ela já está referenciando em uma outra tabela, olha isso, eu não preciso colocar aqui a not null autoincremente, correto? Então, eu venho para a próxima. Quem é? Que é COD obra e outro é COD autor. Venho e coloco do tipo int, que eu preciso colocar o tipo primitivo, e beleza. Vou e dou enter. Então, agora eu defini os meus dois campos, que é o COD obra e o COD autor, do tipo int. Feito isso, eu preciso identificar a chave primária. Mas, Vânia, mas não tem a chavinha aqui amarela, só tem a vermelha. O que eu faço? Quando eu não tenho chave primária nessa tabela e só tenho chave estrangeira, quer dizer que a minha chave estrangeira também é a mesma chave primária, porque toda tabela tem que ter a sua chave estrangeira. Então, para isso... a gente vem e coloca aqui, ó. Quem é a primária key? Vou começar, já que são as 2, né? Para a chave primária, a gente pode colocar as 2 juntas. Então, no caso, seria COD obra. Aí, eu venho e coloco vírgula e coloco COD underline autor. Já identifiquei que eu tenho 2 chaves primárias nessa tabela, que no caso são as 2. Eu não preciso colocar uma para cada. Mas eu quero, Vânia, então coloque. Fique à vontade.
Coloco a vírgula aqui. Agora, eu vou identificar quem? Eu vou identificar a foreign key, que no caso são as duas de novo, né? Então, eu venho aqui, coloco foreign key. Quem é? Só que aqui eu não posso fazer junto, eu tenho que fazer uma de cada vez, porque eu estou referenciando uma de cada tabela, certo? Então, eu venho aqui e coloco a primeira, que é code underline obra. Fecho parênteses, ela está referenciando aonde? De qual tabela? Da tabela obra, certo? Que eu tô vendo aqui em cima, ou se não, eu tô vendo ela aqui, ó, que ela tá referenciando dessa tabela obra. Coloquei aqui obra. Agora, qual item da tabela obra? Vou repetir de novo, code obra. Então, essa é a minha chave estrangeira. Vou colocar vírgula porque eu tenho que fazer a outra foreign key. Então, eu venho aqui, qual é a minha outra? É a minha... Cadê ela aqui? Code autor. Então, eu venho aqui e coloco code, underline, não pode ter espaço, né? Autor, que é o que tá aqui. Ela tá fazendo referência de qual tabela? Da tabela autor, que é o que me diz aqui também, tabela autor. Então, eu venho aqui e coloco autor. Feito isso, qual item dessa tabela autor que ela tá referenciando? Do item code autor. Não coloco a vírgula, porque esse é o meu último item. Coloco, fecho o parênteses que eu abri lá em cima, ponto e vírgula. Vou abrir aqui a janelinha embaixo, só para poder executar, ver se não vai dar erro. Clico aqui, executo. Tá vendo? Funcionou. Então, se eu atualizar aqui, ela já tá aqui, ó. A minha code obra. Vamos dar um describe aqui para a gente poder ver. Autoria, ponto e vírgula. Vamos ver. Olha só, tá vendo? Ela tá aqui como chave primária, ela tá aqui, tá identificando ela do jeito que a gente colocou. Tá vendo que a gente nem precisou colocar not null, né? Tá por aí. Então, já foram criadas. Então, é nessas atividades, nas próximas atividades que eu vou pedir para você fazer, para vocês fazerem nesse modelo. Para mandarem para mim, não precisa necessariamente tirar um print ou mandar uma foto. Você pode vir aqui selecionar, ó, vai lá no seu Word ou em qualquer editor de texto, cola e vai enviar uma vez só, porque senão você vai ter que tirar um monte de foto para poder me mandar. Então, para agilizar aí, você pode selecionar e mandar. A atividade que eu quero que vocês façam são a seguinte, eu tenho aqui os exercícios, estou pedindo para você escrever aqui o comando para criar um banco de dados com o nome escola. Então, lembre-se de criar o banco de dados com o nome escola, criou, executou e depois você vem criando essas tabelas aqui. Aqui eu já até deixei o tipo primitivo, olha só. Você já sabe quando tiver azulzinha not null e por aí vai. Essa outra aqui eu não defini os tipos primitivos, então você defina aí os tipos primitivos e se é not null ou não. A mesma coisa aqui com o outro, eu já até defini aqui para você, já adiantei. E nessa aqui você vai ter que colocar para mim. Show? Então, até a próxima aula.